A ideia dessa nossa conversa, Alain, eu acho que ninguém mais específico para falar nesse assunto do que um bombeiro, do que um enfermeiro. Tu já deve vivenciar, deve ter vivenciado, de repente, alguma situação dessa que, como eu comentei antes, ela não é tão comum, porém pode ser decisória entre, querendo ou não, a vida ou a morte de uma criança, né? Então, eu acho que é importante que pais, cuidadores, eu vi esses dias falando numa live, professores, né? Que tem a Lei Lucas, Perfeito, né? Então, perfeito. assim, eu acho bem importante que a gente passe esse conhecimento. Quero te agradecer imensamente por estar no sábado à tarde aqui, né? Abrindo mão de estar com a tua família, mas quero te agradecer imensamente. E eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, porque existem engasgos que podem ser parciais, podem ser totais. Eu queria que tu falasse um pouquinho e como que os pais cuidadores devem agir neste momento quando acontece esse engasgo aí. Perfeito, perfeito, Carol. Então, como você falou, né, eu trabalho no Corpo de Bombeiros aqui no estado da Bahia há 13 anos. E junto com o meu início na carreira militar, eu comecei a trabalhar como enfermeiro. E eu tenho essa mesma jornada de 13 anos trabalhando como enfermeiro em atendimento pré-hospitalar. Então, em SAMUs, em serviços que atendem emergências em rodovias, em emergência hospitalar, enfim, minha vida foi nessa área operacional, dentro da prática. E há um ano eu resolvi compartilhar um pouquinho dessa minha história, dessas minhas experiências e desses meus conhecimentos para pais e mães. Meu filho, quando ele fez 2 anos e meio, mais ou menos, ele passou por uma fase de mudança, né, de rotina, de uma forma muito geral. E ele apresentou alguns comportamentos diferentes e tal, a mudança alimentar dele foi completa, foi drástica, enfim. O que eu quero falar com isso tudo é que a alimentação na criança, ela entre 0 e 1 ano de idade é o principal motivo de engasgo, sim. E o interessante é a gente prevenir. A prevenção é 90% de tudo É. relacionado à emergência. E eu brinco muito, eu falo assim, quando eu estou falando sobre isso para mães, eu digo assim, gente, vocês não sabem, por exemplo, que quando uma mãe vai fazer a introdução de leite artificial e tem lá a dosagem da diluição de água e a proporção de leite. E as mães falam assim, não, mas vai estar fraco, mas está muito ralinho, mas está... Eu digo, gente, não, é para estar ralo mesmo, é para estar muito liquidificado, porque a criança ainda não consegue engolir aquilo de uma Deglutir, forma né? exatamente. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem essa diferença. E a criança Uhum. vai crescendo e a gente vai introduzindo alimentos e a gente tem que conhecer e introduzir esses alimentos no tamanho correto, cortado da forma correta, como você ensina e fala sobre Na isso com consistência correta, a maestria. gente não pode oferecer alguma coisa, por exemplo, um amendoim durinho, uma cenoura crua, quando o bebezinho é pequeno, né? Então a Perfeito. gente tem que sempre trabalhar realmente com cortes, né? E com consistências. E deixa eu só abrir um parênteses aqui no que tu está falando, Alain. As mães e os pais aqui que estão presentes têm que saber, têm que entender que água, leite, essas coisas também causam engasgo, né? Não é Perfeito. só uma comida sólida, né? E é justamente sobre isso que a gente vai começar a falar. Existem dois tipos de engasgo. A gente fala, meu filho engasgou e, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu não preciso fazer? E aí vamos por partes. Eu queria diferenciar esse papo que a gente vai ter aqui em crianças menores do que 1 ano, que é as que eu vou começar a falar. Por Ótimo. conta da anatomia, da fisiologia delas serem um pouco diferentes e algumas técnicas serem um pouco diferentes das crianças de 1 ano. E se você tem um filho, ou as pessoas que estão assistindo a gente tem um filho um pouquinho maior de 1 ano, calma, que a gente vai chegar lá. Vai falar lá Então, também. então, uma coisa em comum entre a criança maior de 1 ano e menor de 1 ano, até mesmo um adulto, é que existem dois tipos de engasgo, o engasgo parcial e o engasgo total. Imagine, por exemplo, que você tem um cano ou um tubo, e esse tubo precisa passar ar. Isso é a via respiratória de uma criança. A criança precisa ter ar entrando pelo seu nariz, pela sua boca, isso tem que chegar ao pulmão. A partir do momento que nesse tubo eu tenho alguma coisa que diminua a passagem de ar, mas que ainda passe ar, eu tenho um engasgo parcial.
É como se a criança respirasse, mas algo está obstruindo a via aérea de uma forma que realmente incomoda, é uma forma que realmente faz com que ela respire com mais dificuldade, porém o ar ainda consegue passar. E como é que a gente consegue observar que existe um engasgo parcial? A criança tosse. A criança tosse. É um estímulo fisiológico. Então, independente se é uma criança menor do que um ano, se a criança é maior do que um ano, se é um adulto, o principal sinal de engasgo parcial é que essa criança ela vai tossir. É um estímulo natural de tentar pegar o ar que está no pulmão, pôr para fora. E o que está no caminho também ser jogado para fora. Então, ela tosse. Se o seu filho tem mais do que um ano de idade, ele já entende, ele já sabe o que é tossir, você estimula ele a tossir. Então, você pode falar, tussa, meu filho, pode tossir. Você está ajudando ele a que o próprio corpo expulse isso que está obstruindo ele. Em crianças menores do que um ano, ela não vai entender, tussa, meu bebê. Então, a gente tem que começar a fazer alguns procedimentos, ainda que esse engasgo seja parcial. Porque imagine, isso que está engasgando parcialmente, ele pode mudar de posição, ou se a criança continuar engolindo algo, pode ter uma obstrução total. Então, vamos lá, imagine esse vaso, esse tubo que está ali já obstruído parcialmente, mas a mãe fala assim, não, o meu filho tá comendo alguma coisa, deu uma tossidinha aqui, agora eu já vou ofertar mais alimento. É justamente nesse ofertar mais alimento que o que estava obstruindo parcialmente agora está obstruindo totalmente ou de uma forma muito mais severa. Então, todas as vezes que a gente observa que uma criança está tendo um engasgo parcial, e eu sei disso porque ela tosse, a primeira atitude é parar de ofertar o alimento. Alimento. Ou líquido, né? É isso porque aí. Tem gente que oferece água, tem gente que me questiona, mas se isso acontece, eu posso oferecer água para descer? Tá aí a resposta. Perfeito, perfeito. Para você ter ideia, para um adulto se afogar e morrer afogado, basta um copo de água de 200 ml. Para uma criança morrer afogada, morrer por asfixia, nada, quase. Basta um copo de 50 ml para o pulmão dela ficar encharcado. Um bebê. Então, quando eu falo alimento, perfeita observação. É qualquer tipo de coisa que essa criança esteja engolindo, seja água, seja um alimento, seja leite, seja uma papinha, o que quer que seja. E aí eu vou te falar uma coisa agora e vou te ensinar. E Alan, antes de tu entrar, pegar o teu boneco aí, outra coisa que é bem importante na introdução alimentar, que eu digo assim, ó, sempre quando eu auxilio algum paciente, tanto no consultório quanto online, o que eu digo? Para introdução alimentar, o que é importante? Para mim, a única coisa muito importante é um cadeirão. Porque tem gente que dá no colo, aí a criança, às vezes, a criança primeiro tem que estar firminha para comer, porque isso aqui, a criança estando molinha ou com a cabeça não firme, ela pode aumentar a chance de engasgo. Crianças que são alimentadas no bebê conforto, olha só que perigo isso. Perfeito. Então é isso que o Alan falou. Então, além da consistência, do corte, dos cuidados, sempre a criança tem que estar preparada com o sinal de prontidão dela, pelo menos ela tem que estar inteirinha, assim, sentadinha reta e 90 graus. Né? Então isso é importante. E vou dar outra dica muito bacana. Nós já falamos sobre o alimento, sobre a postura da criança nesse alimento, na oferta desse alimento, e eu vou falar sobre o comportamento da criança durante a alimentação. Muitas vezes, na verdade, nós fomos ensinados como sermos educados. Então, a gente não pode falar enquanto a gente come, a gente não pode sorrir enquanto a gente come, dar risada enquanto a gente come, a gente não pode ficar andando enquanto a gente come. E muitas vezes nós relacionamos isso simplesmente porque eu quero meu filho educado. Mas comece a relacionar isso porque você quer seu filho vivo. Porque enquanto uma criança está comendo, ela não deve estar chorando, ela não deve estar falando, ela não deve estar correndo, ela não deve estar sorrindo. O momento da refeição, ele deve ser um momento em que a criança tem uma completa atenção naquilo. Não deve ser... Olha só, que maravilha. Eu tenho um filho de 4 anos, então eu sei exatamente do que eu estou falando, porque muitas vezes eu me vejo assim, nossa, eu tenho que
tirar, desligar a televisão, eu tenho que fazer com que ele sente aqui na mesa para comer, eu tenho que fazer com que ele pare essa brincadeira aqui para comer. E hoje eu tenho essa visão. Eu falo, ó, isso não é simplesmente porque eu quero ter um filho educado na hora da Não, e até refeição. mesmo é uma dica para a criança que ela é seletiva. A gente não tem que deixar a criança correndo para ir atrás para comer. Mas olha, até nesse ponto é importante, né? Cuidado que daqui a pouco, numa Exatamente. dessa de vir correndo, abre a boca, ou a mãe vai atrás, o pai vai atrás para servir, acabam acontecendo um acidente grave, né? Isso. Imagine, a criança está brincando, vem aqui, meu filho, almoçar. Você dá um alimento e aí ela sai engateando, sai andando. Ela está preocupada com outra coisa, concentrada em outra coisa. Ela pode ter um esforço respiratório para outra coisa que vai impedir na deglutição dela. A mesma coisa se aplica para uma criança que está falando enquanto está comendo, está sorrindo demais enquanto está comendo, ou está chorando porque está comendo. É, Que é é muito comum preocupante, cuidar. se oferecer É uma comida enquanto a criança está chorando, né? Enfim, era mais esse alerta ótimo, para contemplar isso aí. para E aí, complementar. a gente está falando sobre engasgo parcial ainda. Então, eu falei que a primeira coisa, quando uma criança apresenta um engasgo parcial, ela vai referir tosse, que é um estímulo fisiológico. E uma mãe, um pai, ela pode fazer o que enquanto a criança tosse? Né? Meu filho está engasgado, está tossindo. E eu percebo que em primeiros socorros, a gente tem que falar o que é errado e falar o que é certo. Porque se a gente falar só o que é certo, as pessoas esquecem que o errado não deve ser feito e continuam falando errado e acham que aprenderam alguma coisa a mais. Mas não. Uhum. Então eu friso o que é errado. É errado você colocar a criança para cima e chacoalhar. É errado você colocar a criança de ponta cabeça. É errado você simplesmente deixar a criança tossir, botar ela sentada e botar ela deitada. Então, para isso, existe uma coisa chamada posição lateral de segurança ou posição de recuperação. Em menores de 1 ano, é dessa forma que eu vou mostrar aqui. Eu acredito que vou chegar um pouquinho para trás aqui, acredito que está dando para você ver, Sim, tá? acho que sim. Pessoal, Pronto. me digam aí se tá. Acho que sim. Eu acho que eu vou tirar os comentários aqui para a gente conseguir Pronto, só para ver melhor o Alan, que eu não sei nem se eu sei Perfeito. tirar comentário, Se não tiver, não tem desativar problema. comentários. Beleza. Pronto, ali, ó. Então, ótimo. Deixa eu chegar um pouquinho a cadeira para trás aqui, que eu vou até ser visto melhor. Então, imagine, uma mãe está aqui, ela está amamentando, está ofertando a mamadeira, ou a criança está sentada e ela está oferecendo alguma coisa, ou está em uma cadeira, enfim, a criança está sendo alimentada. Então, no engasgo parcial, a primeira coisa é eu parar de oferecer o alimento para essa criança. Parei de oferecer o alimento para essa criança ainda tosse, eu vou botar essa criança na posição lateral de segurança. O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa criança perto do meu tórax. Por que perto do meu tórax? Porque ela vai sentir conforto, ela vai sentir calor, ela vai conseguir ouvir minha voz. E uma coisa muito importante, eu vou conseguir olhar para o rosto dela. Porque se ela parar de tossir, se ela começar a ficar roxinha, se ela apresentar uma fisionomia de uma angústia respiratória, de um sofrimento respiratório, eu já sei que aquilo que ela estava tendo como engasgo parcial piorou. Então, Uhum. eu coloco ela próxima ao meu tórax, uma mão eu coloco entre as pernas do bebê e apoio aqui na região da escápula, no ombrinho da criança. Com uma mão, eu já vou conseguir segurar essa criança fazendo uma leve pressão, né? Um leve apoio contra o meu tórax, contra o meu peito. Porém, a cabeça da criança, eu brinco, eu digo que a cabeça da criança é mais pesada do que o corpo todo, porque a cabeça da criança, ela pendula para baixo. Se você não segurar a cabeça da criança, ela cai e as vias aéreas podem até ser fechadas por conta Piorar, né? esse movimento da criança ter o queixo muito perto do tórax. Então, o que a gente faz com a outra mão? A gente segura a cabeça da criança, levemente, e aqui eu inclino a criança um pouquinho para baixo. Então, eu deixo a criança um pouco lateralizada, né, inclinada, para fazer com que ela tussa e eu utilize a força da gravidade para que realmente ela expulse isso que está Uhum. nas vias aéreas dela, que vai chegar na boca e que isso seja expelido da boca, que ela não tente engolir isso novamente. E aqui sim, eu posso aplicar pequenos golpes dorsais para ajudar com que essa pressão, esse ar que está no pulmão, ele saia. Então eu posso fazer pequenos golpes dorsais.
É como se eu estivesse ajudando, estimulando a tosse dessa criança. Esses golpes Uhum. dorsais, eles são feitos com essa parte aqui da mão, Da mão. o calcanhar da mão, de uma forma popular. O que eu quero dizer é que a gente não vai massagear a criança, as costas da criança. O que eu vou fazer é com ela inclinada, eu vou aplicar leves golpes nas costas dessa criança. Eu chamo isso de golpes Uhum. dorsais. E a Isso aí. criança, quando parar de tossir, quando ela estiver respirando normalmente, quando ela parar de chorar, aí eu volto e ofereço novamente o alimento. Para crianças Uhum. maiores, não tem problema nenhum em eu estimular a tosse dessa criança. E falar, tussa, meu filho, pode tossir. E aí eu paro a oferta do alimento, deixo ele calmo, tranquilo, não vou deixar ele tossindo, andando pela casa, nem tossindo, brincando, nem tossindo e chorando. Acalmo e tranquilizo e motivo ele a tossir. Falo isso para crianças maiores, né? 3, 4, 5 anos, as crianças já conseguem você pedir para tossir e a criança tossir. Então, Uhum. mantenha Ótimo. calma e cuida assim desse engasgo parcial. O problema é que esse engasgo parcial, como eu falei anteriormente, ele pode melhorar ou ele pode até piorar para um engasgo total ou um engasgo Evoluir, severo. né? Exatamente. E aí, como é que eu percebo que esse engasgo evoluiu? Quando a criança ela para de tossir. Porque se eu tinha um tubo que passa ar e agora ele não passa mais ar, eu não tenho mais estímulo de tosse. Então, uma das características da criança que engasga totalmente é que ela não tosse. Então, vamos lá. Mas, Ela Alan, deixa eu te fazer uma pode falar. pergunta. Ela necessariamente precisa tossir Em engasgo, quando ela tá com um engasgo que vai direto para um engasgo total? Não, né? Por vezes ela não. não tosse, né? Perfeito, não. Tá, tá, Isso ok. é quando se inicia em um engasgo parcial e se evolui para um engasgo Ok. total ou severo. Mas a criança realmente ela pode pular e já apresentar um engasgo total. Perfeito, muito bem lembrado. Tá. E Depois aí a o que gente, que depois tu acontece? fala aqui como é que a gente identifica um engasgo então total. Depois eu quero Pronto. que tu, quais são os que os cuidadores pais têm que avaliar. Eu ia falar agora do engasgo Então total. foi. Então vai Pronto, lá. exatamente. Então, o engasgo total, a criança ela não chora, porque o choro necessita de passagem de ar. De ar. Então, se está engasgado totalmente, a criança não chora. A criança ela pode emitir alguns ruídos respiratórios, alguns chiados respiratórios, alguns assobios respiratórios. É como se o lugar onde é para passar ar tivesse tão pequeno, tão estreito, que a criança apresenta alguns barulhos que você provavelmente nunca ouviu o seu E filho são fazer muito aquele barulho. sutis, né? São São muito muito sutis, sutis. são muito sutis. Tá. Então vamos lá. A criança ela não chora, a criança ela apresenta esses barulhos sutis ou não apresenta barulho nenhum. A Nenhum. criança ela tem uma face, você olha para a criança e ela observa, ela vai te mostrar uma fase que a gente, uma face de angústia respiratória. Imagine você sem ar. Imagine você passando por um quadro de asfixia. Agora imagine um bebê que tem uma capacidade pulmonar reduzida e vai sentir isso com muito mais velocidade. Então a criança sim arregala o olho, a criança abre a boca e não sai o choro. E rapidamente, em pouquíssimo tempo, essa criança pode até apresentar uma fase azulada, uma fase que a gente chama cianótica. Cianótica. Essa Uhum. criança, ela tem pouco tempo para esse oxigênio que ela ainda tem no sangue percorrer o seu corpo e continuar nutrindo órgãos vitais, como o cérebro, como o coração. O que eu quero dizer é que uma parada cardiorrespiratória, quando o coração ele para de bater de uma forma suficiente e a respiração ela também é insuficiente, quando esse quadro ele surge, é porque uma coisa muito grave aconteceu antes. E no caso da criança, é essa falta de respiração. Ou seja, a criança passou tanto tempo sem ar, tanto tempo sem respirar, que o coração dela começou a bater bem devagar. E em bebês, em crianças menores do que 1 ano, uma frequência cardíaca abaixo de 60 já é suficiente para fazer com que esse sangue circule mal. Uhum. Então, perceba que é tudo muito rápido.
Por isso essa postura ela deve ser muito prática, muito rápida, imediata. Então, se eu percebo que minha criança, né, ela sai desse engasgo parcial e vai para o engasgo total, ou ela já apresentou esse engasgo total, imediatamente eu tenho que fazer as manobras de desengasgo nesse bebê. E alguém pode perguntar, Alan, mas se eu estiver na dúvida? Se você estiver na dúvida, faça. Porque não tem problema nenhum você fazer na dúvida. Entendeu? Não tem problema nenhum. Mas sempre é bom agilizar essas manobras, mas acho que procurar alguma, eu acho que tem que deixar claro também para que a gente vai tentar fazer o possível, mas eu acho que já visando ali a procura de algum bombeiro, de algum hospital, de algum policial. Vamos lá, me ajuda aí. Isso é uma dúvida interessante, porque pensar nisso causam duas coisas. Causam desespero, porque a pessoa ainda não fez uma manobra e já está pensando no próximo passo. Tá. E causa uma coisa que eu chamo de transferência de responsabilidade. O período de tempo é muito curto entre você levar essa criança para uma emergência ou essa emergência chegar. Felizmente ou infelizmente, nesse momento, a responsabilidade é completamente nossa. Ok, eu já tive situações de eu estar de madrugada num quartel, no bombeiro, de plantão, e um carro chegar buzinando e entregar uma criança para mim e falar, meu filho morreu. E eu falar assim, calma, o que aconteceu? Ele estava mamando. Quando ela falou, ele estava mamando, eu virei a criança, fiz as manobras que a gente vai aprender aqui, e a criança chorou. Porém, a criança passou muito tempo sem ar. Eu não sei a consequência a nível neurológico. Se não teve alguma sequela, né? Pode ter, exatamente. Então, assim, o ideal é que todo pai, toda mãe, e é um dos meus propósitos de vida, e é o que você está tentando fazer, é que todo pai, toda mãe saibam essas manobras de forma básica, de forma simples. Porque é exatamente isso que vai ser feito pelo bombeiro ou pelo policial que vai chegar. Entendeu? Olha só. Às vezes realmente a gente acha que vocês podem fazer mais, mas se a gente. O problema é manter a calma, né? Exatamente, perfeito. É manter a calma. E eu costumo dizer que o conhecimento ele traz a calma. O medo ele está muito relacionado ao desconhecido. Né? Deve ter várias mães assistindo a gente e provavelmente antes de parirem, antes de darem uma luz, o medo existia. E se você perguntar hoje, as pessoas falam com mais confiança, com mais conhecimento sobre a gestação, sobre a gravidez, porque elas já passaram por isso. Só que aqui a gente está falando de uma coisa que a gente não precisa passar para saber, mas o fato de saber o que fazer vai dar essa segurança. Segurança e calma. E calma, perfeito. E aqui, beleza. Eu vou chegar um pouquinho para trás só para a gente conseguir ver direitinho. A criança está aqui, certo? E essa criança eu observei que ela passou e me apresentou sinais completos de engasgo. Nesse momento, eu vou precisar realizar duas técnicas. Uma técnica a gente chama de golpes dorsais. Eu vou bater, eu vou realmente bater. Eu falo bater porque é um termo popular, é um termo que a pessoa vai fixar. Eu vou bater no meio das costas dessa criança com o calcanhar aqui da minha mão, com a parte hipotenar da minha mão, essa parte mais firme da minha mão. E vou alternar, eu vou fazer isso 5 vezes. E 5 outras vezes eu vou fazer compressões no meio do tórax dessa criança. Então, a linha entre um mamilo e outro, eu vou traçar uma linha imaginária entre um mamilo e outro, e no meio eu vou fazer 5 compressões no tórax. Então, na prática, como é que isso funciona? Observei que meu filho não respira, né? Crianças menores de 1 ano, né? Perfeito. Crianças menores de 1 ano. Vamos lá. Perfeito, crianças menores de 1 ano. Meu filho não respira, meu filho está engasgado completamente, já está ficando azulzinho, roxinho. Eu vou pegar essa criança, eu vou colocar ela, ó, apoiada no meu antebraço. Apoiada no meu antebraço. E com o meu polegar e o meu indicador, eu vou segurar o queixinho dessa criança. Por que isso é muito importante? Porque se eu solto a cabeça dessa criança, a cabeça da criança cai. E o queixo fica muito perto do tórax e essa via aérea piora. Percebam vocês que estão em casa, façam isso.
falem aí agora com o queixo perto do tórax. A voz muda, o ar passa de uma forma diferente. Imagine um bebê que já tem esse pescoço estreito, mais curto. Então, ó, com o polegar e o indicador, eu vou pegar no queixinho, na parte do osso da criança e levantar um pouquinho a cabeça. Ela apoiada no meu cotovelo, de preferência, se eu estiver sentado, eu vou pegar o meu braço e apoiar na minha perna. Por que eu faço isso? Porque eu preciso ter alguma coisa firme. Se eu estiver em pé, não tem problema, eu posso fazer isso em pé. Mas o ideal é que eu esteja sentado para apoiar o meu antebraço na minha perna. E aí, lembra que a gente falou com o calcanhar da mão, a parte hipoterminal da mão, no meio das costas dessa criança, eu vou aplicar 5 golpes dorsais. Então, eu vou fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou massagear. Eu não preciso ter pena do meu filho. Isso é uma manobra que, para você ter ideia, fisioterapeutas, quando existe secreção na parede do pulmão de uma criança, precisa fazer fisioterapia respiratória, eles usam uma manobra muito parecida. Eles chamam de tapotagem ou tapotamento, uma manobra muito parecida para descolar catarro, secreção, da parede do pulmão de um bebê. Então, assim, não tenham medo de fazer, porque isso daqui, fazer isso com a salva, né? Certa, exatamente. Então, ó, só repetindo, 5 golpes no meio das costas. Aqui eu tenho uma escápula, aqui eu tenho outra. No meio das costas dessa criança, 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar a criança de frente para mim. Só fiz trocar de braço. Virei a criança de frente para mim e com 2 dedos, ó, 2 dedos, eu vou localizar novamente, como eu havia dito, a linha entre os mamilos no tórax dessa criança e fazer 5 compressões. Eu vou apertar firme esse tórax. Porque meu objetivo aqui é apertar o pulmãozinho dessa criança para fazer o que está no pulmão, que é ar, sair. E junto exteriorizar o que está engasgando essa criança. Trancando. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se nesse momento eu observo que vem algo na boca da criança, como um pedaço de uva, como um pedaço de carne, como algo, eu posso abrir aqui a boca da criança e pescar isso, e retirar isso. Se eu não vi nenhum sinal de reação, se essa criança ainda não chorou, se essa criança não apresentou nenhum sinal de respiração, eu volto novamente essa criança e 1, 2, 3, 4, 5. Criança não chorou, volto com a criança. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, meu Deus, a criança ainda não chorou. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. O pessoal já tá nervoso aqui, Alain. Aí, ó, agora, depois de ter tentado essas manobras, com a paz de Deus, eu falo assim, alguém aí, ligue para um socorro e me ajude. Ligue para uma ambulância, ligue para o corpo de bombeiro, diga que eu tenho uma criança engasgada aqui. E entendeu? Porque a gente precisa primeiro agir fazendo a manobra, para depois agir pedindo socorro. Então, aí nesse momento, se você repetiu essa manobra 2, 3, 4 vezes, a criança não chorou, a criança não apresentou nenhum sinal de reação, você vai continuar fazendo essas manobras até a criança, por acaso, apresentar um sinal de parada cardiorrespiratória, que aí já são outros procedimentos que a gente vai fazer, que são procedimentos realmente relacionados a um quadro de parada cardiorrespiratória. Quando essa criança, aí, ela saiu desse estado de obstrução total, ela piorou, ela apresentou esse rosto muito cianótico, ela fechou os olhinhos, ela desmaiou, ela já não apresenta mais sinal nenhum de respiração, e aí eu saio desses protocolos, dessa indicação de tentar desengasgar, e vou para um protocolo diferente para tentar reanimar. Porque lembra que a gente falou de parada cardiorrespiratória? Depois de algum tempo que essa criança parou de respirar, ela já tem parada respiratória. O coração dela vai começar a bater em uma frequência menor do que 60 batimentos por minuto. E eu já considero isso uma parada respiratória. Então, agora, meu objetivo é cuidar do coração dela e da circulação do sangue.
eu vou parar de fazer compressões nas costas, vou só fazer compressão no tórax e vou fazer ventilação boca, boca, nariz. E aí são outras técnicas, são outros procedimentos, mas só para não quebrar a linha de raciocínio de quem está vendo a gente, né? Então, se essa manobra, por exemplo, ela não funcionar e a criança realmente ficar engasgada. Porque a gente está aqui falando muito de alimento, mas isso pode ser, por exemplo, algo muito rígido. Pode ser uma peça de uma moeda, exatamente, um botão, uma moeda, algo que realmente precisasse de algum procedimento hospitalar para ser retirado. Então, até esse socorro, até esse local seguro, esse hospital, né, está perto da criança, através de uma ambulância, ou a criança ser levada para um hospital, a gente precisa fazer esses movimentos, esses procedimentos que a gente chama de suporte básico de vida, que é comprimir o tórax e oferecer ventilação. Mas isso é só se depois do engasgo e tudo mais. Tranquilo? E Alan, se os pais conferiram ali as batidas atrás aqui entre escápulas, os dedinhos aqui no externo, enfim, e não está funcionando, pede ajuda. E aí, existe a possibilidade de um pai evoluir, seguir fazendo, ou mesmo ele faz alguma coisa boca a boca na criança, ou isso não é com o pai? O que é que acontece? Enquanto a criança estiver consciente, ela estiver com o olhinho aberto, ela estiver acordada, eu vou continuar tentando desengasgar. Seguindo as manobras. Isso. Se a criança, ela não me responde mais. E aí, assim, eu teria que aqui abrir um parêntese para falar sobre protocolo de suporte básico de vida. Não, mas só para aguçar o interesse em saber primeiros socorros das famílias. Eu tenho que testar a responsividade. Vai chegar uma hora, por exemplo, que eu vou ter que parar de fazer manobra de desengasgo e parar e olhar a criança e falar, filho, e observar que o olho não fecha, que o tórax ele não se expande e que essa criança não respira mais e está desfalecida, ela está desacordada. Por quê? Porque ela ficou tanto tempo sem oxigênio no cérebro que ela desmaiou e que o coração está batendo muito devagar. Muito fraco. E aí a gente começa outros procedimentos. Mas o procedimento para cuidar do engasgo foi exatamente esse que a gente falou. Ótimo, perfeito. Menores de um ano, engasgo total, essa última apresentação aí do Alan. E aí, em crianças maiores de um ano, tem uma mudança nesse procedimento, nesse protocolo. Você quer que eu fale agora? Estou preocupado só com Vamos lá. Falando. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Então, imagine, meu filho, por exemplo, ele vai fazer 4 anos. E ele consegue tossir. Então, como eu falei anteriormente, só para seguir a mesma lei de raciocínio. Se uma criança maior do que 1 ano, ela apresenta tosse, eu já sei que aquilo dali foi um engasgo parcial. Alan, mas a tosse foi com água. Foi o engasgo parcial. Ah, mas a tosse foi com a saliva. Foi o engasgo parcial. Foi com a vitamina. Foi o engasgo parcial. A tosse no nosso corpo, ela existe para um único efeito. Para expulsar o que estava nas vias respiratórias e que não era para estar. Então, nós adultos, às vezes estamos conversando com alguém e a gente tosse. E alguém pergunta assim, mas o que foi? Eu falo, não, a saliva aqui, engasguei com a saliva. Com adulto, acontece isso com adulto. Então, imagine com uma criança, né, que ainda não tem esse processo de deglutição tão bem formado quanto nós. Então, tudo que leva uma criança a tossir, você, pai e mãe, a nível de primeiros socorros, vai considerar um engasgo. A origem desse engasgo, Alan, pode ser um refluxo? Pode, mas foi engasgo. A origem desse engasgo pode ter sido porque a criança bebeu água correndo? Pode, mas foi um engasgo. Enfim, independente de por que a criança engasgou, o fato é, ela engasgou e a gente precisa cuidar. Então, em engasgos parciais, onde apresenta tosse, eu vou estimular a tosse. Em engasgos totais, eu tenho que perceber quando ele está presente. O engasgo total ele está presente quando a criança não tosse, quando a criança não fala, quando a criança apresenta alguns sons respiratórios anormais,
A criança maior de 1 ano, ela talvez já até te sinalize, botando a mão no pescoço, apontando para o pescoço, alguma expressão de desespero. Você consegue olhar na face dessa criança que ela está com angústia realmente respiratória. Então, isso tudo vai fazer com que você pense que a criança está em um engasgo total. Eu só estou falando isso porque agora, para falar de desengasgo total em crianças maiores que 1 ano, eu vou ensinar duas coisas. Um protocolo americano, que é muito difundido em diversas partes do mundo, inclusive aqui na América do Sul, ele diz que imediatamente, ao observar esse engasgo total, eu tenho que realizar manobras de compressão no abdômen. Eu tenho que apertar a barriga dessa criança. A gente chama de manobra de Heimlich, mas não se atentem a esse nome, não. O importante é que eu tenho que fazer compressões, apertar a barriga da criança. Eu vou te falar onde é que se faz isso. Porém, na Europa, se fala que antes de eu fazer essas compressões, eu posso dar 5 tapas nas costas de uma criança. E esses tapas, eu chamo de tapa só para você que é mãe, que é pai, fixar. Mas são golpes dorsais com o calcanhar da nossa mão. Então, só uma demonstração prática aqui. Vou até deixar aqui a cadeira de lado e sem deitar aqui na sala. Vamos lá. Então, vamos lá. Meu filho engasgou. Eu estou aqui de lado com meu filho e eu percebo que ele está engasgado. Eu tenho duas opções. Ou eu vou olhar aqui para ele, procurar cicatriz umbilical, o umbigo do meu filho, pegar 2 dedinhos acima do umbigo, ó, 2 dedinhos acima do umbigo, e pegar a minha mão e fechar em forma de punho, ó, como se fosse dar um soco. Só que ao invés de dar um soco, eu vou pegar essa parte aqui, ó, onde eu escondi o meu polegar, e vou encostar na barriga dessa criança. Só encostar, só fiz isso. Então eu peguei a minha mão, fechei a minha mão, escondi o polegar e encostei aqui 2 dedinhos acima do umbigo da criança. Com a minha outra mão, eu vou abraçar, eu vou cobrir a minha mão que está fechada, o meu punho que está fechado. E aí vou realizar compressões nessa barriga. E eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essas compressões, elas são realmente compressões firmes. Porque o meu objetivo aqui é pegar o diafragma, que é uma estrutura que a gente tem aqui dentro, fazer com que esse diafragma seja pressionado, com que ele suba, aperte os pulmões eles fiquem se esvaziando para o ar que está no pulmão sair e desobstruir algo que está atrapalhando a respiração, está nas vias aéreas dessa criança. Então, só para dentro ou para dentro e para cima? Perfeito, é isso aí. Então, o movimento, para fazer isso tudo, o movimento ideal é que seja um movimento que a gente chama em forma de J, é como se fosse, ó, para dentro e para cima. É como se você imaginasse um J e aí você apertasse para dentro e para cima. É um J curto, porque você não vai perder muito tempo tentando levantar alguma estrutura aqui dentro. Mas de forma vigorosa, de forma firme, você vai fazer essa pressão. E tendo a criança contra o seu corpo, porque ela precisa de um apoio. Eu não vou fazer isso com a criança aqui do lado, para apertar. Eu vou fazer com a criança contra o meu corpo. Então, eu vou me ajoelhar, ficar na mesma altura dessa criança, né? Me agachar, ficar na mesma altura que essa criança, ou pôr a criança entre minhas pernas sentadas, enfim, em uma posição que o meu punho tem acesso a essa região, 2 dedinhos acima do umbigo, minha outra mão fique pressionada e eu aperte e faça essas manobras até a criança desengasgar. Diferente do bebê, eu não tenho uma quantidade. Eu faço essas manobras até a criança desengasgar. E aí, lembra que eu falei que existe um protocolo americano e um protocolo europeu que fala sobre isso? Pois é, lá na Europa, antes de fazerem essas manobras, né, de compressão abdominal, eles fazem 5 golpes nas costas dessa criança. E aí, se a criança não desengasgou, eles partem para... Começam daí, a partir daí, então. Abdominal. Então, aquele velho lema, né? Aquela velha lenda, desculpa, de que a minha criança, meu filho é maior do que 1 ano. Isso é para crianças. Meu filho é maior do que 1 ano. Ele se engasgou. Eu posso dar
esses tapas nas costas, agora, tecnicamente, a gente sabe, primeiro, que não são tapas, a gente chama de golpes dorsais, porque o tapa, né? Quando você dá um tapa em alguém, você dá um tapa Dá com a mão inteira. com a mão inteira, e não é um tapa. Então, a gente chama de golpes dorsais. Então, com o calcanhar da mão no meio das costas dessa criança, entre uma escápula e outra, a gente faz 1, 2, 3, 4, 5. A criança não desengasgou, eu venho e faço as compressões. Os 5 tapas só no primeiro momento, que é o que a Europa solicita, enfim, indica Perfeito, isso, né? perfeito. Pessoal, aonde o Alan tá batendo é atrás, é no meio dos 2 ossinhos aqui que nós temos, tá? As escápulas, né? Daqui a pouco, para não ir muito para baixo, né, Alan? Isso. Porque pense que eu tenho 2 pulmõezinhos ali, e aí o que tá no pulmão tem que sair, que é ar. E quando eu faço a compressão no abdômen, o raciocínio é o mesmo. O que está no abdômen tem que ser contraído para cima, né, levado para ser contraído. Esse pulmão que está cheio de ar, ele ser contraído para o que está dentro dele sair. E aí essa criança desengasgar. Então, se a gente fosse resumir, né, entre crianças menores do que 1 ano, a gente faz, se engasgo parcial, a técnica de posição lateral de segurança e continua fazendo esses golpes dorsais, espera a criança parar de tossir, parar de chorar para voltar a ofertar o alimento e mantém a calma e a tranquilidade. Se a criança apresentou um engasgo total, seja diretamente um engasgo total ou por uma evolução de um engasgo parcial, a gente vai imediatamente realizar as manobras, que são alternadas. 5 golpes dorsais, né? 5 manobras nas costas da criança e 5 compressões torácicas. Lembrando que, se em algum momento eu olhar para a boca da criança e ver algum pedaço de alimento ou algum objeto, eu vou pescar, vou retirar com o meu dedo esse Mas objeto. tem que ter bastante cuidado nessa retirada também, porque às vezes pode piorar, né? Uma criança... Isso. Porque tem crianças assim que... O que a gente tem que entender é que o engasgo, ele acontece, mas ele não é algo muito comum, né, Alan? Porque o bebê que tá iniciando ali na introdução alimentar, principalmente, ele tem muito aquele reflexo de gag, que muitas pessoas confundem um pouco com o engasgo em si. O gag, ele é muito comum, a criança sempre vai ter no início, só que a criança, ela não fica, como tu falou ali, tossindo ou desfalecida, né? Perfeito. Quando eu falo sobre essa diferença, eu gosto de falar... Imagine você, adulto, que coloca algo na boca e por algum momento você não gosta. Você instintivamente vai ter um reflexo de botar para fora aquele alimento. Você não chegou nem a engolir para botar para fora. Você não chegou a deglutir para botar para fora. Você simplesmente não gostou e colocou para fora. Então, o reflexo de gag em nenhuma criança, a criança não deglutiu ainda. Do meio para a boca, para trás da boca, a criança ainda não tem nenhum alimento. A criança põe para fora aquele alimento e a única coisa que você tem que fazer é ter calma, ter tranquilidade, esperar a criança realmente tirar tudo da boca, não ficar achando que, meu Deus, agora eu preciso pegar essa comida e botar novamente, ou agora eu tenho que ofertar mais comida. Ou dar... Não, mantenha calma. E segue vida, que isso é completamente normal. Agora, se a criança começou a tossir, se a criança começou a apresentar outro sinal durante essa alimentação de engasgo, aí você mantém a calma do mesmo jeito. Porém, agora você já sabe, ela tá tossindo, tá bem. Tá chorando, tá bem, porque assim, o corpo ainda tá trabalhando. Então, o que eu vou fazer? Lateral de segurança, golpes nas costas, e isso foi o engasgo parcial. E a gente vai passar o resto da vida tendo engasgo parcial. Na verdade, por volta e meia, a gente tá aí tossindo porque se engasgou parcialmente. Se engasgando, né? Porque tava falando rápido, engasgou com a saliva, com a água, com o alimento, enfim. Porque, por vezes, eu quis abranger bem rápido, a gente já está finalizando, mas esse negócio do reflexo de gag, porque muitas vezes as mães se assustam, tentam tirar, e nessa tirada aí, pode piorar. O bolo alimentar terminam causando até alguma modificação
fisiológica que a criança ia ter. Porque o que a criança está expulsando, se a criança está vendo alguma coisa na boca, a criança tem um reflexo de engolir e não era algo para ela engolir, e você está empurrando, às vezes, algum alimento, porque o que você achou que estava tirando, com a parte do seu dedo você está empurrando. Enfim, é fisiologia, é a beleza da natureza. Então, se a criança está botando para fora da boca, calma, espere ela colocar. Isso daí, realmente, a gente falou de retirar da boca nesses casos de engasgos totais, onde, durante as manobras, algo Tu pode nota ser que sai. exteriorizado. Exatamente. Ótimo, então, pô, eu estava ótimo. oferecendo, por exemplo, uma uva para uma criança. E aí, eu percebi que a criança engasgou enquanto estava comendo essa uva. Se eu estou vendo esse pedaço da uva na boca, eu vou lá e pesco. Então, a gente tem que ter um senso de Ótimo. retirar o que Claro. realmente estava engasgando.